Oi pessoal, voltei. Então pessoal, esse exercício aqui tá na apostila de vocês, tá? O que que tá pedindo para fazer aqui, ó? Escreva os seguintes números racionais na forma decimal. Ou seja, olha só, é um número racional, ó. Escreva os seguintes números racionais, tá? Na forma decimal. Como eu falei no vídeo anterior, toda fração representa um número racional, tá? Esse número aqui, ele é natural? Não. Ele é inteiro? Não. É claro que no exercício não pediu para fazer isso, né, pessoal? Não pediu para identificar se ele é natural, se ele é inteiro, se ele é racional. Mas eu tô só para treinar com vocês, diferenciar qual é natural, qual é inteiro, qual é racional, tá? O que ele pede é para representar esse número racional na forma decimal, tá? Então, como que nós vamos fazer? Toda vez que eu quiser colocar uma fração na forma decimal, eu vou dividir o termo de cima pelo termo de baixo. Ou seja, eu vou dividir o numerador pelo denominador. Ah, professor, vou usar a calculadora. Vou dividir 6 por 4, achei a resposta. Ok, meu irmão. Tá? Mas o bom é que o aluno consiga fazer esse cálculo manualmente, tá? Porque na prova de concurso, por exemplo, no vestibular, o aluno não pode usar a calculadora. Então ele tem que treinar, fazer as contas de somar, as contas de divisão, as multiplicações, as subtrações, tá bom? É bom a gente treinar. Então, ó, como eu falei, passar para a forma decimal é você dividir o número de cima, ou seja, dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó, 6 dividido por 4, ó. Como que eu faço a divisão de 6 por 4? Dá para dividir 6 por 4? Tá? Dá para dividir, tá? Esse número aqui nós chamamos de dividendo. Esse número aqui é o nosso divisor, tá? Se o dividendo ele é igual ou maior do que o divisor, dá para a gente dividir. Quanto que é 6 dividido por 4? Aí o que eu ouço muito aluno falar, professor, não sei fazer isso. Cara, mas eu vejo muita gente que não sabe fazer os cálculos e nem treina também os cálculos, porque matemática tem que treinar, cara. É muita prática, é muito mecânica. Só se aprende matemática se fizer todos os exercícios, tá? Ah, eu não consigo fazer. Cara, você tem que tentar fazer. Não conseguiu, tirar a dúvida com o professor. Quando é no presencial, a gente passa o exercício para casa. O aluno tem que tentar fazer atividade em casa. Tá com dúvida? Traz para a sala de aula. Tem que parar para estudar, tá? Eu costumo dizer que matemática não tem como, pelo menos comigo, né? Não tem como o aluno colar. Em outras disciplinas, quando é muita teoria, né, ele consegue dar uma olhadinha, mas matemática não, meu irmão, na hora da prova você sabe ou você não sabe. E para entender, para saber matemática, tem que praticar. É muita prática. Então, se você não sabe fazer conta, eu não sei fazer conta de somar, eu não sei fazer conta de multiplicar, a divisão, meu irmão, é mesmo que eu não sei. Claro, cara, mas você não treina, tem que treinar. Tem que praticar. Matemática só se aprende praticando, tá? Então não adianta, por exemplo, eu ficar a noite inteira aqui explicando como que se divide, se o cara depois não vai treinar, tem que treinar depois, não é só olhar o professor explicando. Ele chega em casa, ele tem que refazer todas as contas, analisar o que realmente ele entendeu, o que ele não entendeu, ele tem que levar para a sala de aula para tirar a dúvida do professor, tá bom? Então, ó, 6 dividido por 4. O que eu tenho que saber? Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 6 ou um número próximo de 6? Qual é o número que multiplicado por 4 dá 6 ou próximo de 6? Aí que entra a questão de saber também quanto de multiplicação, tá? Aqui vai ser 1. 1 vezes 4 vai dar 4 para 6, falta quanto? 1 vezes 4, 4. 4 para chegar a 6, falta quanto? Falta 2. Ó, resto 2. Quando o resto é menor do que o divisor, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos, para continuar dividindo, nós vamos colocar um zero aqui e uma vírgula aqui, ó. Aí nós temos 20 por 4. Quanto que é 20 dividido por 4? Qual é o número agora aqui que multiplicado por 4 vai dar 20 ou próximo de 20? Aí o cara que é bom na tabuada ele fala assim, ó, pessoal, é 5. Isso.
5 vezes 4, 20. Para 20, nada. O resto foi 0, ó. Ok? Então, ó, qual é a forma decimal de 6/4? É 1,5. Ok? Aí o aluno que ele fez a conta, quer tirar a dúvida, aí pega a calculadora para ver se está certa a continha dele, tá? Agora aqui, ó, 1/9. Quanto que é 1/9 na forma decimal? Então, pessoal, quero transformar uma fração em número decimal. O que nós temos que fazer? É dividir esse termo de cima, que é o numerador, pelo termo de baixo, que é o denominador. Então, eu vou dividir o 1 por 9, tá? Esse cálculo aqui é um pouco diferente, ó. Aqui, o dividendo é maior do que o divisor. Deu para dividir, ok. Aqui, o dividendo é menor do que o divisor, tá vendo? Dá para dividir 1 por 9? Não. Ah, então não vou dividir, professor? Não, dá para dividir. O que nós vamos fazer? Nós vamos aqui no dividendo colocar um 0, tá? Se eu acrescentei um 0 aqui no dividendo, eu vou vir aqui no meu quociente, ó, que é o quociente é o resultado da divisão. Quociente aqui foi quanto? 1,5. Eu vou vir aqui no meu quociente e vou colocar 0, um 0 e uma vírgula, tá? Só vou fazer isso quando esse cara aqui, que é o dividendo, for menor do que o divisor. Eu vou colocar um 0 aqui e um 0, aqui, tá? Então ficou 10 dividido por 9. Quanto que é 10 dividido por 9? Dá para dividir 10 por 9 agora? Dá. Qual é o número que multiplicado por 9 dá 10 ou próximo de 10? Vai ser quem? É o cara que é bom na tabuada, vai falar assim, é 1. Isso. Porque se você colocar 2 aqui, 2 vezes 9, 18. Passou de 10, não pode passar. Tem que ser um número. Qual é um número que multiplicado por 9 vai dar 10 ou próximo de 10? Tá? Vai ser o 1 no caso. 1 vezes 9. 9 para 10, falta quanto? De 9 para chegar a 10, falta quanto? Falta 1. Resto 1, ó. Resto 1. Vou colocar um 0 aqui. Ah, coloquei um 0 aqui, vou colocar outra vírgula aqui? Não, meu irmão. Existe algum número com duas vírgulas? Não, você já colocou vírgula, não há necessidade de colocar outra vírgula. Para você continuar dividindo, você vai colocar um 0, ó. Ficou 10 por 9, dá o quê? Dá 1. 1 vezes 9. 9 para 10, quanto que falta? Falta 1. 1 por 9, não dá para dividir, coloca 0. Então ficou 10 por 9, dá o quê? Dá 1. 1 vezes 9, 9 para 10, 1. Tá vendo que é uma representação infinita, ó? Porque não vai ter fim isso aqui, ó. Ou seja, é um número racional, é uma representação infinita e periódica. Por que é periódica, pessoal? Porque existe um número que se repete. Qual é o número que está se repetindo aqui? É o 1. Então, eu digo que esse 1 é um período, tá? Ou seja, 1/9 na forma decimal é o quê? É 1, é 0,111, ó, tá? Eu acho que na apostila tem até a C, a D, eu não sei, não me lembro agora, tá? Aí vocês terão que fazer o restante. Eu só fiz as duas primeiras para vocês conseguirem fazer o restante, tá? Aí tem aqui também, ó, escreva na forma de fração. Aqui é o caminho inverso. Aqui você tem a fração e quer colocar na forma decimal. Aqui você tem o decimal e quer colocar o quê? Na forma de fração. Aqui é o contrário, é o caminho contrário, pessoal. Nos vídeos que eu disponibilizei na segunda, está explicando isso, tá? Mas eu vim aqui hoje explicar mais uma vez para quem ainda está com dúvida, tá? Porque teve aluno que falou assim, não entendi nada, professor. Meu irmão tem que ter paciência, que eu já falei. Tem que ter paciência. Olhou, não entendeu? Respira fundo. Levanta, bebe uma água, esfria a cabeça e volta. É assim que se estuda matemática, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, quero transformar esse decimal em fração. O que nós vamos fazer? Se é em uma fração, eu vou ter que ter o quê? Um termo de cima e o termo de baixo. Eu tenho que ter um numerador e um denominador. Concorda comigo? Ó? O termo de cima vai ser esse número todinho aqui, ó, 0,57. Vai ficar todo aqui em cima, ó. Todo número você vai colocar aqui no numerador, tá? Sem a vírgula. Aí você vai tirar a vírgula. Aí você vai colocar 0,57, o 0 não precisa entrar, só o 57, ó. Só vai ficar o 57 no numerador, ok? Então, no numerador, no termo de cima da fração, você vai colocar todo esse número sem a vírgula.
Só que aqui não há necessidade de colocar o zero. No denominador vai ser o quê? O primeiro algarismo do denominador vai ser sempre 1. O primeiro algarismo, se você está transformando o número decimal em fração, o primeiro número aqui do denominador é o termo de baixo, tem que guardar esses termos, tá? Vai ser o 1. E daí, você vai acrescentar uma quantidade de zeros à direita do 1. Quantos zeros você vai acrescentar à direita do 1? Vai depender de quantas casas você tem depois da vírgula. Quantos algarismos você tem depois da vírgula? Não tem 2? Então aqui você vai colocar 2 zeros. Se tivesse um algarismo depois da vírgula, quantos zeros você colocaria aqui? Um único zero. Tá bom, pessoal? Aí, o que nós temos que fazer ainda? Ó? Simplificar a fração, ou seja, colocar a fração na sua forma irredutível, tá? É possível simplificar essa fração aqui? Não. Existe um divisor comum de 57 e 100? Não existe. O 2 não é, o 3 não é, o 5 não é, tá? Então, aqui, essa fração já está na forma irredutível, ok? Aqui, mais um exemplo, tá? Não vou fazer todos os exemplos da apostila, porque o objetivo é vocês fazerem, não eu fazer. Mas eu peguei aqui alguns casos da apostila e estou resolvendo com vocês. Os outros, tá? Qualquer dúvida é só me procurar. Tenta fazer. E qualquer dificuldade, eu estou à disposição de vocês, tá? Aqui, por exemplo, ó, 1,28. Como que eu represento esse número decimal em forma de fração? Então, ó, se eu quero colocar em forma de fração, como eu já falei, ó, tem o termo de cima e o termo de baixo, concorda? O termo de cima vai ser o número todo sem a vírgula, o número todo sem a vírgula. Igual eu fiz aqui, ó, é o número todo sem a vírgula, não coloquei o zero porque não há necessidade. Mas aqui, ó, vai ser 128, ó, só tirei a vírgula, tá vendo? Embaixo vai ser sempre o algarismo o quê? 1, acompanhado de uma certa quantidade de zeros. Quantos zeros eu coloco à direita da vírgula? Eu não tenho 2 algarismos depois da vírgula, então eu vou colocar 2 zeros, tá? Se eu tivesse um algarismo depois da vírgula, eu colocaria 1 zero, ficaria 10. Se eu tivesse 3 algarismos depois da vírgula, eu teria que colocar o quê? 3 zero, ficaria 1000. Entenderam? Poderia ter 4 algarismos, colocaria 4 zeros, tá, pessoal? E daí, ó, eu posso simplificar essa fração aqui, tá? O mais correto, pessoal, ou correto, na verdade, né, é simplificar a fração, tá? Tem muita gente também que chega lá no ensino médio e não sabe colocar a fração na sua forma irredutível, tá? Então, eu vou explicar rapidamente aqui, ó. Primeiro eu tento dividir por 2. Será que o 2 é um divisor comum de 128 e 100? Você tem que pegar um divisor comum, tá? Ele é um divisor comum? Como os dois números são pares, eles são divisíveis por 2. Quando que o número é divisível por 2? Quando ele é par. E quando que o número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então aqui, ó, o 2 ele é um divisor comum de 128 e 100. E daí tem que ser o mesmo número, tá? Se eu dividir em cima por 2, embaixo também tem que ser por 2. Por isso que eu digo um divisor comum. 128 por 2 dá o quê? Vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Porque aqui na frente não vai dar para eu terminar aqui, ó. Tô colocando o resultado aqui embaixo, ó. Dá 64. 100 por 2 dá o quê? Dá 50. E aí? Será que dá para eu continuar simplificando? Analisa aí, por favor. Os dois são pares, tá vendo? Ó, terminou em 4, terminou em 0, são números pares. Então, eu vou continuar simplificando por 2, tá? 64 por 2 dá o quê? Dá 32. 50 por 2 dá 25, ó. E aí? Será que dá para simplificar mais? 32, 25 avos. Dá para simplificar mais? Não pode por 2, porque o de cima pode por 2, porque ele é par. Mas o de baixo é ímpar, tá? Não pode dividir por 2, então o 2 não é o divisor comum. Por 3 também não pode por 5. Então aqui, ó, essa fração está na forma irredutível. Então tem isso também, ó. Transformou o número decimal em fração. É possível simplificar? Tem que simplificar.
Não é possível? Ok, tá? Não tem como. Porque no concurso, por exemplo, ó, se fosse uma questão de múltipla escolha, se perguntasse assim, ó, qual é a forma decimal de 1,28? O que estaria, a opção para marcar correto seria essa aqui, ó. Tá bom? Ok, pessoal? Essa é número 2, tá? Tá na página, essa número 1 e a número 2 tá na página 3 da apostila de vocês. E, e tem que continuar lá, porque eu não vou fazer tudo não. Tem essa número 3 aqui, ó. Número 3. Ao lado há 12 números, ó. 12 números. Tá perguntando. Esses números aqui, ó. Quantos deles são números naturais? Quantos são naturais? Quantos? Ele quer saber quantos são e quais são naturais. São duas perguntas, tá? Então, ó, foi por isso que eu fiz aquele primeiro vídeo. Para vocês entenderem o que é natural, o que é inteiro. Justamente pensando nesse exercício aí, ó. O aluno tem que saber diferenciar o que é natural, o que é inteiro. Tá? Acredito eu que depois daquela explicação vai ficar mais fácil para vocês, ó. Aqui, ele é natural? Primeiro eu vou colocar quais são, tá? Eu vou listar quais são naturais. É natural isso aqui? Não. Decimal não é natural. Negativo é natural? Não. Número decimal é natural? Não. 58 é natural? É, ó. 58 é natural. Então coloca ele aqui, ó. Menos 4, ó. Menos 4, negativo não pode. Fração não pode. Decimal não pode. O zero é natural. Tá? Depois, 0,1. Decimal não é natural. Fração não é natural. Ó, negativo não é natural. 1 é natural? É. Então, ó, quantos deles são números naturais? Ó, você vai responder, ó. Existem 3 números naturais. Desses que estão aqui, tá? Desses que estão aqui, 3 são naturais. Ok, pessoal? 1, 2, 3. Ok? Ó, se eu errar algum exercício, pode me corrigir, tá, criança? Eu sou professor, mas eu também às vezes erro, tá? Eu tô aqui sem gabarito, sem nada, fazendo junto com vocês, tá? Qualquer coisa, se vocês acharem algum erro meu, pode me chamar a atenção, por favor, tá? Depois ele pergunta, quais são inteiros? Quantos deles são números inteiros e quais são inteiros, ó? Falei também no vídeo anterior, quais números são inteiros? Hã? Então, ó, decimal é inteiro? Não, decimal é racional, é real. Ó, negativo, ó, esse é um negativo. Não é decimal, mas é só negativo. Ó. Ele é inteiro? É, menos 111, ó. Ele é um número inteiro. Depois, 3,6, não. Decimal não é inteiro, não pertence a Z. 58, sim. 58 vai ser inteiro. Menos 4 vai ser, ó. Não é fração, não é decimal, é inteiro, ó. Tá? 5 terços, ó. Fração é só racional. Não é natural nem inteiro. Menos 1,333, não. 0 é inteiro, ó. Esse não é. Ó, menos 17 é inteiro? É. E o 1 também é inteiro, ó. Observe ó, que todos esses daqui ó, estão aqui, ó, 58, 0 e 1. Ou seja, lembra que eu falei no vídeo anterior que todo natural é também inteiro? Tá? Quantos são inteiros? Quantos são inteiros? São o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Existem 6 números inteiros. Ok, oitava fase. Beleza, acho que tem mais. Tem a C, tem a D. Lembrando aqui, ó, que todos esses daqui são racionais, ó. Todos esses são racionais. Todo mundo que está aqui é real. Todos esses daqui são números reais, tá? Todo natural é real, todo inteiro é real, todo racional é real. Tá bom? Tenta fazer os outros, qualquer coisa me procura. E por último aqui, para encerrar esse vídeo,
nós temos aqui da página 5 esse exercício, ó. É o número 1 da página 5. Identifique os números que pertencem ao conjunto dos números naturais, o que pertence ao conjunto dos números, né? Os que pertencem, na verdade, né? Os que pertencem ao conjunto dos números inteiros, quer dizer, e os que pertencem ao conjunto dos números racionais que... Gostaram da letra? A letra tá horrível, né, pessoal? A minha letra é feia assim mesmo, mas acho que dá para entender. Então é para eu dizer cada número desses aqui, qual conjunto ele pertence? Pertence a N, pertence a Z, pertence a Q, ó. São esses três conjuntos aqui. O zero, por exemplo, ó. Zero pertence aos naturais, né? Ó, o N é um símbolozinho diferente, ó, natural. Pertence a quem? Pertence a Z. E pertence a quem também? Pertence a Q, ó. Zero pertence aos naturais, pertence aos inteiros e pertence aos racionais, tá? Menor, negativo. Negativo pertence aos naturais? Não. Pertence a Z? É um negativo inteiro, né, pessoal? Ele é inteiro negativo, na verdade, ó. Pertence a Z? Pertence a Z, ó. Pertence a Q? Também. Todo número que pertence a Z pertence a Q também, ó. Estão vendo que o zero pertence a Q, menos 10 pertence a Q. Aqui, fração, ó. Fração não, desculpa, decimal, ó. Número decimal pertence aos naturais? Não. Número decimal pertence aos inteiros? Não. Número decimal pertence aos racionais? Pertence. Esse número aqui só vai pertencer ao conjunto dos racionais, tá? E por último, a fração. A fração pode ser natural? Não. A fração pode ser inteiro? Não. Isso vai ser o quê? Fração pertence ao conjunto dos racionais. Tá, pessoal? Quando eu digo que fração não pertence aos naturais, mas olha esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma fração, tá vendo? Ó? Mas se eu dividir 4 por 2, dá uma divisão exata, ó, dá 2. Ó. Então, aí, essa expressão aqui, que representa 2, 2 pertence aos naturais, tá vendo? Neste caso aqui, pertence aos naturais, tá? Quando eu digo fração, eu tenho que ficar de olho, ó. Porque aqui não dá para dividir 4 por 3, tá vendo? Mas aqui dá para dividir 4 por 2, que dá 2. Então, isso daqui é natural também. Isso daqui é inteiro, tá? É racional. Ok? Oitava fase. Tá beleza? Daqui a pouquinho eu posto mais um vídeo para vocês. Só um minuto.